Fala aí, manos, beleza? Marcos aqui falando com vocês. Hoje eu vou trazer para vocês uma manutenção, computadorzinho básico aqui de escritório, um HyperX, uma empresa nacional aí que monta os computadores para escritório. O dono trouxe para mim, falando que o computador começou a hora de digitar, a hora não digitava. Reparo que colocando a mão aqui em cima do gabinete ele conseguia digitar. Ele falou que procurou umas informações, procurou vídeos na internet e no YouTube, e ele disse que achou alguma coisa sobre aterramento. Cheguei na casa dele, cheguei a testar aterramento, testei aterramento do gabinete, da fonte também. Posso adiantar para vocês que não é aterramento. Vou fazer manutenção dele. Outra coisa que ele me reclamou foi do Wi-Fi, que perde muita conexão usando esse tipo de placa de rede aqui, USB, esse dongle USB. Não tem lá um sinal muito bom mesmo, ele fica caindo, fica reconectando toda hora. Quando eu abrir, vocês vão entender aqui que placa que é esse computador. E eu vou conseguir instalar para ele uma placa mini PCI Express de Wi-Fi. É isso, vou desmontar aqui, fazer manutenção básica, que é limpeza, organizar os cabos. Vou abrir aqui para vocês verem como que tá. Aqui dá uma organizada nesses cabos. Não sei se dá para enxergar, se estiver muito escuro, me desculpa aí que não peguei o jeito antes de gravar. Mas é isso, vou desmontar e mais pra frente a gente descobre aí qual que é o problema real mesmo. Mas eu posso adiantar pra vocês que não é aterramento. Tá aí, manos, bem rapidinho pra desmontar. Um PC mais simples, né? Usa um SoC da Intel da arquitetura Bay-Trail, um Celeron J1800. Parece uma placa-mãe de notebook, uma placa-mãe de all-in-one. Aqui onde vai a placa de rede mini PCI Express para ficar com sinal bom e não ficar caindo toda hora. Uso memória SODIMM DDR3. É basicamente isso, só vou fazer a limpeza aqui, o gabinete não tá tão sujo. Dá pra ver, só uma poeirinha aqui embaixo. Tá legal. Gabinete bonitinho, eu achei legal esse PC aqui pra pesquisa, só navegar na internet, fazer trabalho de escola. Não joga nem nada, tá ótimo. Achei legal. HD comum, 320 GB de 2009. Janeiro de 2009. O ruim é que o povo vende como novo, né? Às vezes aqui vende de sucata e as empresas aí, para ganhar um dinheiro a mais, vende como novo. Sempre que vocês forem comprar, uma dica que eu dou pra vocês, sempre que forem comprar HD, olha a data da fabricação dele, sempre vem estampada na etiqueta. Ou vem como DAT, ou vem como DOM. Às vezes vem completa assim, 12 de janeiro de 2009. Às vezes vem só o ano. Às vezes vem a semana, tipo 43 barra 2012. Quer dizer que ele foi fabricado na 43ª semana do ano de 2012. E assim por aí vai. Mas é sempre legal ver isso aqui. Quem tiver com dúvida também é só entrar no site da fabricante do HD, no caso aqui é a Western. Você, com o número de série dele, você consegue pegar todos os dados dele lá, quando foi fabricado, o tempo de garantia que ele tem e tudo mais. Basicamente é isso. Mas esse daqui não é um problema do computador, quer dizer, depois quando eu tiver com ele montado, que eu ligar pra vocês verem, eu vou falar que na verdade o HD aqui é um problema, mas vocês vão entender. Aqui é a fonte do problema.
vocês vão perceber, ó, uma fonte básica, 200 watts, fala aqui que é 200 watts, mas o que importa pra gente é a linha de 12 volts mais, ela tem 12 volts positivo por 9 amperes, isso dá 108 watts, mais ou menos isso, né? Se tiver errado, vocês me corrigem aí. Na linha de 12 volts, mas para um processador que usa 10 watts, eu acho, nem isso, tá ótimo, tá de bom tamanho. Mas a questão nem é essa, nem a potência da fonte. A questão é por que não tá digitando, por que o USB não tá funcionando. Quer dizer, o USB funciona, o que não funciona é o teclado, as teclas do teclado ele não funcionam, só funciona quando você encosta no gabinete. Tipo, quando você faz um terra no gabinete, só que esse defeito não é terra. Esse defeito é interferência eletromagnética. Por quê? Porque essa fonte aqui ela não tem filtragem, ela não tem capacitor, não tem bobina. Vem daí o defeito, entendeu? Esse sintoma. Não é um defeito, não sei nem se dá pra chamar um defeito, é uma característica da fabricação da fonte, ela não tem isso. Colocando outra fonte vai funcionar, uma fonte melhor. Eu vou montar ele com essa mesma fonte de volta, porque eu ainda não informei o dono que a causa do problema é esse. Mas eu vou falar pra ele, vou explicar tudo direitinho. Porém, assim, vocês podem achar uma coisa estranha, mas eu não sei se eu indicaria ele trocar ou usar a fonte assim mesmo e ele usa um adaptador PS2 no teclado dele. Porque, sinceramente, pelo computador, eu não sei se ele vai querer trocar para uma fonte, pagar aí R$ 200. Uma fonte boa, menos de 300 watts, você não acha, né? Vou só mostrar para vocês que eu já abri ela aqui para adiantar. É, aquela clássica fonte bomba que a gente chama, né? Chinesa. Mas o principal tá aqui, ó. A única proteção que ela tem é o fusível e um varistor. Aqui o ideal seria ter uma bobina, um par de bobinas e um par de capacitores de filtragem eletromagnética. Proveniente daí, essa interferência que dá na digitação. Aí você pode falar, ah, mas é aterramento, pode ser aterramento. Bom, poderia até ser, mas não é esse caso. E creio também que a enorme maioria dos casos que acontece isso, que vê, não é aterramento. O que acontece? Ela está dando interferência eletromagnética, aí você encosta a mão no gabinete. Você colocando a mão no gabinete, a sua diferença de potencial, essa interferência, ela é cessada. A diferença de potencial entre a sua mão, entre o seu corpo e o gabinete, ele cessa essa interferência, porque você acaba funcionando como um filtro. O eletromagnetismo que ela está emitindo vai passar para o seu corpo e vai parar de afetar as portas USB. Eu vou indicar para ele a troca, mas eu vou falar assim, pode ser meio estranho, mas eu vou dizer assim que não precisa correr para fazer isso. Porque, bom, depois quando estiver montando vocês vão entender. Vou testar aqui a continuidade só para vocês verem como não é aterramento. Em todos os terras da fonte Beacon, todos está com continuidade com a carcaça da fonte e consequentemente com a carcaça do gabinete e com a terra da placa. Não é. Aí você pode falar, mas e a tomada? Não, a tomada também tá normal. Aqui também tem continuidade. Aqui eu tô testando no pino do meio aqui, ó. E ela tá normal. Então, quer dizer, não é um problema de aterramento. Isso daqui provém de um problema de interferência eletromagnética. Certo? Bom, vou fechar, vou montar aqui rapidinho. Só fazer a limpezinha básica aqui com aspirador para tirar essa poeira. A placa-mãe tá limpinha, como vocês podem ver. Só um pincel de leve aqui, não precisa tirar o dissipador, não precisa trocar pasta térmica. Ele não está aquecendo, esse processador aqui não aquece praticamente nada, né? Ele fica ali na casa dos máximos 30 graus usando. Fala aí, manos, voltando aqui com o computador montado, placa Wi-Fi instalada, com um sinal bom.
A fonte continua a mesma, vou explicar para vocês o porquê e os cabos organizados. Um gabinete espaçoso pro tamanho da placa, né? Nada muito difícil e vou explicar para vocês um pouco o problema que ele está tendo. Vocês podem acompanhar comigo aqui. Quando eu digito, não aparece nada na tela. A partir do momento que eu coloco a mão no gabinete, ele passa a digitar. Eu tiro, ele para. Bom, tem algumas pessoas dizendo aí que é aterramento, colocar um fio de cobre, pôr um prego na parede e amarrar o fio. Vou mostrar para vocês que não é problema de aterramento. O multímetro aqui é uma escala de continuidade. Uma ponta aqui em qualquer área do gabinete e uma na fonte. Ele dá continuidade em qualquer lugar que eu encostar, ele dá continuidade. Testei também os cabos terra da fonte e eles funcionam normal. Aqui não faz sentido quando coloca a mão aqui, porque como é uma área com tinta, ele não dá mesmo continuidade. Olha, não aparece nada. Ele não dá nenhum sinal de continuidade aqui. Ó. Posso aproximar bem as pontas do multímetro e não dá. Em qualquer outra parte, na fonte, não faz sentido ter aqui. O que na verdade é esse defeito? Na verdade ele é interferência eletromagnética, porque essa fonte ela é muito simples, ela não tem essa filtragem. Ou seja, quando você encosta a mão aqui, você acaba funcionando como uma antena. A interferência eletromagnética passa para você ao invés de passar para o USB, que é onde pega o teclado. Vou colocar uma outra fonte aqui para vocês verem, vocês entenderem do que eu tô falando. É uma Light-On, formato proprietário Dell, HP acho que também usa. Vou colocar aqui rapidinho para vocês acompanhar o teste. Instalei outra fonte aqui, uma fonte um projeto melhor, né? Uma fonte Dell. Claro que ela tem filtragem eletromagnética. Vocês podem ver que ela nem encostando no gabinete tá, para provar que não é um problema de terra, não é um problema de aterramento do gabinete, com a fonte, com nada. Esse defeito é um problema de interferência mesmo. Ó, vou digitar aqui, ó, sem encostar dessa vez no gabinete. E ela está digitando, só com a troca da fonte. Então, o problema é causado por fonte, não é um problema causado por aterramento. E por que que eu não troquei a fonte ainda? Primeiro, como eu já disse, eu não informei para ele que o defeito era esse. E depois porque tem algo mais sério aqui no computador. Abrir aqui o HD Tune. Vamos aqui no Smart para ver a saúde do disco e a gente pode ver que já tem um alerta. Vou indicar para ele a troca do HD primeiro, depois ele vê a fonte, se ele vai querer trocar. Não é que eu estou indicando ele deixar uma fonte bomba, não indico ninguém deixar, entendeu? Mas é porque como já tem o HD, ó, e dando um scan aqui de superfície, já no primeiro setor ele já dá um bad block. Com 53 megas ele já aparece bad block. O HD faz um barulho bem ruim, né? A cabeça de leitura procurando os arquivos. Então é isso. Vai ficar aí a critério do dono. O que ele vai querer fazer primeiro? Vai querer trocar a fonte ou querer trocar o HD? Eu creio que seja o HD melhor, porque não dá para confiar os seus arquivos num HD com bad block, que já não está com a saúde tão legal, que já está indicando no Smart alguns alertas, né? A fonte não creio que vai dar algum problema na placa, não é uma placa-mãe, não é um processador que puxa muita energia, então
Creio que não venha dar problema. Então é isso, galera. Depois, se o dono pedir para trocar o HD ou a fonte, eu trago atualizações para vocês. Valeu para quem assistiu, para quem me acompanhou até aqui, para quem teve paciência. Que é meio difícil de gravar, tô começando, não tenho jeito ainda, não sei muito bem o que falar e nem como gravar ou segurar a câmera. Mas obrigado aí pela atenção. Até mais.